Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renato Roberto e hoje vou apresentar o deserto do Saara e sua regionalização. Relembrando, a África é o único continente no planeta que é cortado pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich. Por isso, o continente africano é muito diverso no clima e na vegetação. Vale relembrar também que no tópico anterior que eu me esqueci de falar, que a África é o continente mais pobre do mundo. Isso é muito triste. Aí nessa foto aí estão mostrando a África sendo cortada pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich. O deserto do Saara é a regionalização física e cultural do continente africano. Uma forma bastante tradicional de regionalizar o continente africano é dividi-lo em África do Norte, ou Mediterrânea, e Sul da África, ou África subsaariana. A denominação subsaariana refere-se à extensa porção do território do continente africano localizada ao sul do deserto do Saara. O prefixo latino sub significa aquilo que se encontra abaixo de. O deserto, no passado, constituía uma grande barreira natural que dificultava e impedia a transição entre povos e culturas. Dessa forma, o norte da África foi influenciado pela presença e pela cultura dos europeus e asiáticos ao longo de sua história. Continuação. O contato entre essas duas porções do continente era restrito a alguns caminhos, como pelo rio Nilo e pelo mar das costas ocidentais e orientais. A barreira imposta pelo Saara, com seus mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, contribuiu para a formação de diferentes traços culturais entre os povos mediterrâneos e subsaarianos. A religião foi um bom exemplo dessa diferença. Durante muito tempo, pois no norte mediterrâneo havia o predomínio da religião islâmica, ao passo que na África subsaariana tradicionalmente predominavam religiões tribais, como o animismo e o fetichismo, e, após a colonização europeia, também o cristianismo. Hoje em dia, também existem povos islâmicos vivendo ao sul do deserto. Aqui temos uma foto da África, que está localizando o deserto do Saara. Essas imagens foram tiradas do Geek1. Aqui temos um glossário para a gente entender o que é o animismo e o fetichismo. Animismo: crença na existência de que todas as formas identificáveis da natureza possuem uma alma que é separada do corpo ao qual se uniu no nascimento. Fetichismo: ritual que crê na existência de formas superiores e faz adoração de entidades espirituais, usando cantos, máscaras, alimentos e oferecendo sacrifícios de animais. Importante: o deserto do Saara é presente em 10 países. São eles Argélia, Chad, Egito, Líbia, Mali, Marrocos, Mauritânia, Níger, Tunísia e Sudão, além de se estender por outros 3 países: Etiópia, Djibouti e Somália, onde recebe denominações locais. Na África mediterrânea existe uma sub-região, formada por Marrocos, Argélia e Tunísia, denominada Maghreb, ou Sol Poente, em alusão à região central de origem do islamismo na Península Arábica. O conceito de raça é muito polêmico e diverso dentro da antropologia e das ciências sociais. Existe uma corrente da ciência que associa o termo raça aos aspectos biológicos que individualizam grupos de seres humanos através de características fisiológicas semelhantes. Por exemplo, a cor da pele e a forma do cabelo, entre outros. Considerando essa teoria, a África um dia foi dividida em 2 grandes conjuntos: a África branca, ao norte do deserto, com população de origem europeia e asiática, ocupando a região desde a Idade Antiga e a Idade Média, e a África negra, subdividida em dezenas de outros subgrupos. De acordo com as características fisiológicas predominantes ao sul do deserto, esse conceito caiu em desuso já há algum tempo, por, por todas as modificações que o continente sofreu desde a colonização europeia no século XIX.
passando pela descolonização depois da Segunda Guerra, até o processo de globalização, implementando diversos tipos de novos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e culturas. Go. Na geografia, história e sociologia, ou seja, nas ciências humanas, é comum a utilização do termo etnia, que representa um grupo humano com características culturais em comum, ligadas ao comportamento adquirido e transmitido pelos grupos sociais através da língua, religião, costumes, entre outros. Entenderam? Go. Na geografia, nessa perspectiva, a população africana apresenta uma enorme diversidade, como, por exemplo, mais de línguas e dialetos, estabelecendo-se em nações que viviam de forma independente em seus territórios até a colonização europeia a partir de 1850. Cada nação representava um conjunto cultural bem definido e individualizado em relação aos seus vizinhos ao norte e ao sul do Saara. Entretanto, essa organização tribal foi destruída pela colonização europeia, que dividiu a África arbitrariamente e colocou dentro do mesmo espaço povos com culturas e línguas completamente diferentes. É importante ter noção desse conhecimento porque geralmente generalizamos a África como um continente pobre. Curiosidade: apesar de ser uma barreira entre norte e sul, o Saara também abriga povos nômades, como os tuaregues e os beduínos. Um dos primeiros povos a utilizar o camelo para fazer viagens transsaarianas foram os Saharaui, estabelecidos em Wadi Dra, no norte da África, onde é hoje aproximadamente o Marrocos. No século 8 d.C., os Saharaui começavam suas viagens em Wadi Dra, iam até a porção central do Saara para coletar alita, sal-gema, e no atual Senegal trocava esse sal por ouro. Tudo isso era possível graças à domesticação do camelo. Camelo é um animal asiático introduzido no Egito no século 9 a.C. Estima-se que as populações da África só tomaram conhecimento do camelo no século 1 a.C., não sendo comum entre eles até o século 4 d.C. Então, gente, esse é o final de mais um vídeo. Obrigado por terem assistido e entendido. Aqui temos as fontes onde eu tirei as minhas ideias. Lembrem-se, dê o like e se inscrevam no meu canal. Eu testemunhei a capacidade e a coragem deles. E embora sejamos de mundos distintos, como nós, eles são mais do que os olhos podem ver. Eu sou Optimus Prime e mando esta mensagem para qualquer Autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas.